E sem dúvida vai ser a melhor parte desse look, ou primeiro dia. Veja o passe de Williams de cotovelo para o seu companheiro completar a jogada. Elton Brand também foi espetacular no jogo de calouros. Veja a intensidade, inclusive foi escolhido o melhor jogador, o MVP. Está aí, recebeu o troféu, levantando, comemorando esse título. Jason Kidd, bem que tentou. E quase que chega ao título. Mas a dupla de Utah estava demais. Natalie Williams e Jeff Hornacek, para a alegria de sua família. Veja só, sua filhinha limpando o troféu. E Jeff Hornacek depois repetiu a dose. Estava realmente com a sua estrela em Oakland, Jeff Hornacek, para conseguir o seu segundo título da noite. Agora sendo abraçado pelo filho. Portanto, uma noite de Hornacek e de Utah em Oakland, na Califórnia. Só falta agora o Hornacek ganhar o título da enterrada, porque ganhou de tudo, realmente não vai participar naturalmente, é uma brincadeira, mas sem dúvida a estrela de Hornacek vem brilhando até agora. Bom, Vince Carter, Tracy McGrady, dois jogadores do Toronto Raptors, são os favoritos, mas conheceremos o vencedor. Alan Houston dizendo que aposta em Vince Carter. Ele que é metade humano, metade surpreendente. Kevin Garnett também, Vince Carter e Rick Barry, ex-jogador de Golden State, também Vince. Grant Hill aposta em Vince Carter. De costas para a cesta. E ele está apelando para a criatividade, que certamente é um dos quesitos para essa competição. Shawn Kemp, no kick de bola, ele conseguiu, veja a impulsão e enterrou. Spud Webb, ele que era o menor jogador da NBA na época, hoje em dia Muggsy Bogues, veja, mostrando que tamanho não é documento. Sem dúvida, impressionante, conseguiu ganhar aquela competição com 360, ele tinha tem 1,70 m na verdade. Que giro de Terry Stanbury, e depois Dee Brown, do Boston Celtics, veja só, que criatividade, sem ver na hora de subir para a cesta, veja só. Kenny Walker, New York Knicks, colocando lá dentro, veja. A TNT é diversão, é balé, é como a gente quer. Michael Jordan, claro, em 1998, uma imagem preciosa, veja. O número 23, subindo com muita elegância, desafiando as leis da gravidade. Dominique Wilkins, o número 21, aproveitando o kick de bola alto e convertendo. Depois Dominique mais uma vez em 1988. Veja só, balançando, sacudindo. E Michael Jordan, claro, tinha que ser ele, o número 1 de todos os tempos da história da NBA. O homem que levantou seis troféus de campeão e, obviamente, mais alguns em algumas competições da NBA. Portanto, mostrando o passado, vivendo o presente e pensando no futuro. É a sua TNT com a Festa das Estrelas da NBA. Fique ligado, a festa ainda não terminou. Enquanto não terminar, você tem que se ligar na TNT. House de Detroit e Rick Davis do Charlotte Hornets estarão participando desse torneio. Rick Davis substituindo Antoine Jamison do Golden State Warriors, machucado com uma contusão no joelho. Regras: 3 enterradas na primeira rodada. Nós teremos 3 jogadores avançando para a fase final, onde apenas 2 enterradas serão feitas. E o jogador que conseguir amontoar o maior número de pontos ganha a competição. NBA.com Slam Dunk. E aí o interessante, o que foi adicionado nessa competição, é que na primeira fase das 3 enterradas, uma das enterradas terá que ter ajuda de um companheiro de time. Então realmente isso ajuda a criatividade nesse quesito. E agora
os jurados, entre eles Kenny Smith, da TNT dos Estados Unidos. Kenny the Jet Smith. E sem dúvida, outro jurado famoso é George the Iceman. Ele que jogou muito tempo pelo Santo Antonio Spurs, George Gerwin, e jogou na época também da ABA. Agora, sem dúvida, Vince Carter chega com toda a pompa de favorito. Agora, é bom dizer que Tracy McGrady também é responsável pelo sucesso do Toronto Raptors nos dias de hoje. Portanto, Tracy McGrady também recebendo alguns votos da imprensa. Momentos do passado, vivendo o presente, pensando no futuro. TNT Basquete, que dá gosto de ver. Brent Barry em 96 e Earth and Fire. Slam dunk competitors unable to compete due to injury. From your Golden State Warriors, Antoine Jamison. From the Philadelphia 76ers, Larry Hughes. Nós anunciamos, não está participando. Uma contusão no joelho direito. Larry Hughes. Do Philadelphia 76ers. From the Toronto Raptors, Tracy McGrady. Trace McGrady, do Toronto Raptors. Esse aí já comprou casa em Orlando. Quase contratado pelo Orlando Magic. Steve Francis, do Houston Rockets. Poderá ser o calor do ano. Toronto Raptors, Vince Carter. Metade humano, metade surpreendente. Esse é Vince Carter, do Toronto Raptors. From the Detroit Pistons, Jerry Stackhouse. Jerry Stackhouse, que veio da Universidade da Carolina do Norte, passou pelo Philadelphia 76ers e agora está no Detroit Pistons. Ricky Davis. Ricky Davis, o calouro do Charlotte Hornets. O vencedor leva 25 mil, o segundo colocado 15 mil, terceiro colocado 10 mil e todos os outros 5 mil. Imagens da belíssima arena em Oakland, Califórnia. In just a moment, the first round of NBA.com Slam Dunk. Larry Hughes será o primeiro participante. Tá aí Jason Kidd filmando. Tá aí ele, que é um armador, finalizador, posição número 2 do basquete internacional. Esteve inclusive envolvido aí
possível troca com o Miami Heat de Pat Riley. Errando a primeira enterrada. É ele que disse antes da competição que iria entrar, não ia trazer nada de especial, ia tentar contar com a criatividade para conseguir passar para a segunda fase. Shaquille O'Neal também com o dedo na máquina. Ele tentou ali uma enterrada de costas, mas foi com muita força. A bola bateu atrás do aro e acabou rebatendo. Sharon Miller entrevistando o Larry Hughes. Ele dizendo que ainda terá mais 2 enterradas. Bem relaxado. Veja só, recebendo 6 de cada jurado. É a nota mínima que pode ser dada, de 6 até 10. Larry Hughes com 30 pontos no total. Smith justificando, dizendo que a bola não entrou. Recebeu a nota mínima. Esse aí é um jogador que poderá ser forte, concorrente. E todos esperam certamente uma boa apresentação dele, de Vince Carter. Ele já pede o apoio da torcida. Vamos ver o que ele traz para essa primeira enterrada. Aí sim. Oh, que lindo lance! Desafiando agora Vince Carter. Uau, que preparação! Sem dúvida, uma precisão e equilíbrio é muito importante num tipo de jogada como essa. Veja como ele joga a bola para o alto. O equilíbrio é importantíssimo e o senso de posicionamento numa enterrada como essa. Ele vai, faz um meio giro, novamente aí, uma outra tomada. Veja que espetacular essa enterrada de costas. Que elevação, que a criatividade. É importante nesse kick de bola, quando ele solta a bola, que a bola chegue numa altura que possa dar sequência com a sua impulsão. Ele fez isso aí perfeito. Espero sem dúvida 9, 10 era a expectativa. Vamos ver, já tem 3 9s. 9 mais um. Rick Barry, 9. George Gervin, Cynthia Cooper, Isaiah Thomas, Kenny Smith, os jurados conferindo para você a informação. Trace McGrady na primeira enterrada, 45 pontos. Our third contestant, NBA.com slam dunk from the Houston Rockets, Steve Trace McGrady dizendo agora que ele já tem a primeira enterrada convertida, vai tentar inventar, o que é uma tática bastante inteligente, sem dúvida, já que já garantiu uma certa pontuação, depois parte para inventar, parte para conseguir algo ainda mais fenomenal. Steve Francis, do Houston Rockets. Uau! Que lance espetacular! Sem dúvida. Uma enterrada difícil, porque você pode perceber que ele entrou ali um pouco frio. Tive a impressão até que ele ia fazer um aquecimento antes, mas ele foi logo para a enterrada. Veja que bola espetacular, com uma mão só colocando lá dentro. O mais difícil, mais interessante dessa enterrada é que a bola foi um pouco para trás. Ele teve que levar essa bola numa certa distância para botar dentro da cesta. Sem dúvida, outro jogador que vai chegar aí com uma boa contagem. Veja como ele sobe em impulsão. A bola parece que ia escapando da sua mão. Quase fez a enterrada com o pulso. E sem dúvida terá uma boa contagem. Recebeu um 8, mas tem uma compensação de um 10 ali do Kenny Smith. 45, portanto fica empatado ali com o McGrady. Parecia que ia conseguir um placar maior, mas os juízes estão sendo um pouco duros. Tá aí Steve Francis, primeira enterrada, 45 pontos. Dizendo que ele espera chegar até a rodada final para mostrar todo o seu arsenal. Esse é o momento que todos esperavam. Vince Carter, sem dúvida, a melhor parte dessa competição é enterrada. E Vince Carter, todos estão na expectativa o que ele vai apresentar. Sem dúvida, o melhor jogador
e a opinião de várias pessoas nos Estados Unidos nesse quesito de enterrada. Vamos ver o que ele tem para apresentar. Shaquille O'Neal ali filmando, está aí seu companheiro Trace McGrady. E Vince Carter entrando com o som Got to Be Real de Sherilyn. Uau! Vince Carter, uma enterrada e tanto, um lance lindo de se ver aqui na TNT. Metade humano, metade surpreendente. Vince Carter, tá tão quente, tá tão quente, tá tão quente que tem até que levantar a camiseta. Impressionante. Certamente 10 de todos os jurados, a melhor enterrada até agora. Veja que espetacular o giro do Vince Carter. E a intensidade da enterrada, sem dúvida espetacular essa enterrada do Vince Carter. Olha o giro perfeito. O interessante é que ele faz o giro, fica de frente para a cesta. Olha o tempo da bola. Espetacular essa enterrada, certamente vai receber a contagem máxima. Uau! Vince Carter foi o que pulou mais alto. Veja só, provocando a reação de Chris Webber, de Kevin Garnett, que estarão representando a equipe do Oeste no Jogo das Estrelas amanhã. E veja como Vince, sua primeira enterrada, ganha 50 pontos. Nota máxima. E agora Sherry Miller pergunta para ele: como é que você realmente chegou a esse estágio de na primeira enterrada mostrar todo o seu potencial? Ele disse que foi uma questão realmente de decisão. Decidiu partir com tudo, conseguiu. Stackhouse, obviamente, não tem o mesmo brilho. Depois da enterrada de Vince Carter, ficou até difícil, intimidou Jerry Stackhouse. Michael Keaton olhou ali. Sem dúvida, para o benefício dos outros concorrentes, Vince Carter deveria ser o último, porque realmente foi espetacular, tirou um pouco do brilho dessa enterrada. O Stackhouse, sem dúvida, uma boa enterrada, um giro difícil. Veja como ele faz um 360, fica novamente aí uma posição de frente para a cesta e faz uma bela enterrada. Mas Vince Carter foi espetacular naquela enterrada. Uma boa impulsão do Stackhouse. Vamos ver a sua contagem. Depois aí, 41 pontos. Ficou 9 pontos abaixo do Vince Carter. Recebeu os 50 pontos, 10 dos 5 jurados. E agora ele fala que ele gostaria de se classificar para a segunda rodada. E o Charlotte Hornets, recebendo a ajuda de Eddie Jones, Ricky Davis. Está aí Eddie Jones olhando para Doniel Marshall ali atrás, Alonzo Mourning também presente, sacudindo a cabeça, dizendo deve ser algo difícil. Shaquille O'Neal rindo. Tá na hora. É a vez. Ricky Davis. Para vocês. Ainda não. Vamos lá, no rap dessa canção. Uau! Bem executada a enterrada. Eddie Jones achou que não jogou a bola na altura certa, mas mesmo assim conseguiu colocar lá dentro o Ricky Davis. Exatamente. Eu acho que a altura da bola, quando ela quicou, não voltou numa altura realmente adequada para ele fazer uma enterrada perfeita, mas sem dúvida uma bela de enterrada. Veja como ele sobe. Eu acho que a intenção era fazer uma contorção ali na hora da enterrada, mas a bola ficou um pouquinho abaixo do aro, dificultando a sua execução. Ricky Davis não foi tão malabarista como Vince Carter, mas também mostrou pro que vem. Aí Hiltz, McGrady, Francis, Carter, Stackhouse e Davis, Carter, McGrady e Francis, os classificados para a rodada final do campeonato de enterradas.
TNT. Voltaremos já. Larry Hughes, que perdeu a sua primeira enterrada, mostrando algumas dificuldades. Detroit e Miami, 21 de fevereiro, sem ser esta segunda, na segunda-feira seguinte, a partir das 23 horas, horário de Brasília, na sua TNT. Uau, Larry Hughes tentando inventar, mas sem nenhuma precisão. E também, pela sua expressão corporal, não mostra realmente aquela intensidade. Vamos ver agora a torcida o ajudando. É um tipo de jogada difícil de ser feita. Primeiro, que você está de costa para a cesta, tem que dar um kick de bola preciso para pegar na tabela e voltar para você numa certa altura que te facilite fazer a enterrada. Larry Hughes subindo e errando. Eu acho que ele vai ter realmente novamente aí a pontuação mais baixa da série. Ele teve 30 pontos na primeira. Olha, Larry Hughes com vexame. Sua atuação foi realmente vergonhosa. Ele tampa a nossa câmera. Eu acabei de falar vergonhosa e realmente ele tenta se esconder. Segunda enterrada, 30 pontos. Pela segunda vez consecutiva conseguiu um mínimo de pontos que podem ser conseguidos e certamente aí, mesmo errando, a regra diz que você tem que ter no mínimo 30 pontos. Então, realmente conseguiu pela segunda vez 30 pontos o Hughes, certamente fora dessa competição. Kenny the Jet Smith, nosso companheiro. Se lembrando que Vini Del Negro o derrotou no Jogo das Estrelas em Sacramento. Esse cara vai ser o companheiro dele, ele que joga no mesmo time, para ajudar o McGrady, que vai se fazer a enterrada agora, que além de ser companheiro de time, é seu primo. Agora, o interessante é que um interessado, o resultado do outro. Uau! Tracy McGrady subindo com decisão, com determinação. Não vacila, não erra. Chegou para conferir. Recebendo notas 10 e 9 da torcida. Não acredito que deva ficar muito diferente por parte dos juízes. O mais interessante é a impulsão desse jogador. Veja a altura dele, a cabeça quase bate no aro. E a intensidade que ele faz na enterrada. Realmente é uma execução difícil, pelo fato que ele vai com muita vontade nesse giro para fazer a enterrada. Novamente aí, o kick é dado praticamente perto da cesta, no meio do garrafão. Esse cara sai justamente para dar espaço para McGrady fazer a enterrada e vamos ver o resultado aí dessa execução. McGrady 49, subindo, portanto, com relação à primeira enterrada. Definitivamente passando para a rodada final. Agora vamos ver Steve Francis. Francis, que impressionou com a sua última enterrada, ele que aparentemente estava um pouco frio ali, já está falando ali com o nosso companheiro, um dos jurados, para garantir o seu voto, né? Vamos ver. Steve Francis conversando com o Kenny the Jet Smith, os dois que têm uma relação importante com o Houston Rockets. Tim Duncan ali dando seu apoio. Que enterrada maravilha de Steve Francis. Veja só. Foi realmente muita precisão, porque veja, a bola quase escapou novamente da sua mão, bate atrás do aro e poderia ter voltado, mas certamente uma belíssima enterrada conseguiu converter novamente na execução. Esse kick de bola, veja a altura que ele vai, sem dúvida espetacular essa enterrada de Francis.
Tim Duncan aplaudindo Steve Francis. Ele que começou como o segundo melhor calouro dentro da NBA, mas depois com a queda de produção de Lamar Odom, Los Angeles Clippers, ele vai surgindo como o grande favorito para ficar com o título de calouro do ano. Rick Barry, o Iceman, conversando com Craig Sager, falando sobre justamente o que vem acontecendo. O Rick Barry dizendo que normalmente os jogadores como ele não conseguem subir muito. Vince Carter com outra enterrada impressionante. Daí a Isaiah Thomas reconhecendo o valor de Vince Carter. Essa enterrada certamente não conseguirá o número de pontos que ele conseguiu. Acho que a primeira foi realmente mais espetacular. Veja, ele vem por detrás da tabela, um giro. Esse giro já é uma marca do Vince Carter, colocando ele de frente para a tabela. Realmente uma excelente impulsão desse jogador novamente. O giro é interessante pelo fato que você tem que ter um equilíbrio fantástico numa jogada como essa. Você tem que subir para cima, quase numa linha reta, para conseguir uma perfeita enterrada. Vamos ver a sua pontuação. 49, quase que perfeita. E Vince Carter dizendo, graças a Kenny Smith, ele não teve a pontuação máxima de 50. Portanto, Kenny Smith foi o jogador que realmente tirou esta possibilidade de Vince Carter de ter os 50. Grant Hill ajudando Jerry Stackhouse. Grant Hill que não ajudou muito a Jennifer Azzi no campeonato de duplas, agora também não vai ajudando muito o seu companheiro Jerry Stackhouse. Ele quicou a bola e foi muito distante da tabela e tem que ficar mais próximo. Agora sim. Perdeu. Valeu pela criatividade, mas na hora da execução pecou. É a dupla poderosa do Detroit Pistons que estará aqui na sua TNT no dia 21 de fevereiro, uma segunda-feira imperdível. Jerry Stackhouse e Grant Hill, eu garanto que naquela oportunidade eles farão. E sem dúvida uma boa tentativa em termos de criatividade, realmente ganhou vários pontos, mas ele não conseguiu converter, a enterrada não valeu. Veja, apenas 36 pontos. Detroit e Miami, segunda-feira, 21 de fevereiro, a partir das 23 horas de Brasília, mais um encontro marcado que nós temos com você aqui na TNT. A Davis tem que fazer, sem dúvida, uma jogada espetacular para alcançar o número de pontos. Ele teve 40 pontos na primeira tentativa. Ele tem que vir, sem dúvida, com uma criatividade maior nessa enterrada. Vamos ver o que vai acontecer. Errou. Se aproximou muito do aro na hora de fazer a execução final, o que não deixou nenhum espaço. Tá aí Darren Armstrong aplaudindo. Darren Armstrong que também não teve bons momentos nessa competição em 96 no campeonato de Santo Antônio. Errou as suas enterradas. E veja bem, na repetição foi uma boa. Eu acho que se a bola entra nessa jogada aí de enterrada, certamente seus pontos seriam altos. Pena que ele errou. Veja aí até seu companheiro Eddie Jones, que foi o seu assistente naquela tentativa de enterrada. Vamos ver o total de pontos. 32. Rick Davis com 40 na primeira enterrada, 32 pontos na segunda. Voltaremos com mais. Fique ligado. Neste sábado à noite, são os embalos de sábado à noite pela sua TNT. Veja só, Steve Francis deixando a sua marca. Vince Carter mais uma vez, brilhante, excitante, eletrizante. E veja só as alturas, Steve Francis
foi o que subiu mais alto. Isso na enterrada número 1. Steve Francis depois conseguiu a segunda melhor altura. Rick Davis, Vince Carter e depois Tracy McGrady. Bom, teremos agora a decisão desse campeonato de enterradas. Vamos lá. Larry Hughes, uma das grandes decepções dessa competição. Parece desinteressado, muito relaxado. Larry Hughes, e até agora não mostrou para o que veio. Vai receber a ajuda de Allen Iverson. Nessa primeira fase, o jogador tem 3 chances de enterrada. Veja aí, Hughes. E uma das chances, ele tem que usar um companheiro de time. Dessa vez aí foi Francis. O Vince Carter ainda não usou, ele foi o companheiro de McGrady. Mas Vince Carter ainda não usou um companheiro para fazer a enterrada. O nosso repórter Reggie Theus, começando com Chris Webber e Kevin Garnett. E veja só os dois munidos de uma câmera digital pequena. Kevin Garnett, a fera do Minnesota Timberwolves. Chris Webber voltando a fazer parte do Jogo das Estrelas, que nesta feita pela equipe do Oeste, defendendo o seu Sacramento Kings. Veja só a filmagem especial deste sábado à noite, feita pelos dois. E lá vai Tracy McGrady. Parece que dificilmente alguém vai tirar esse título de Vince Carter, mas sabe como é que é, né? No balanço das horas tudo pode mudar. É muita pressão. Esse cara fez tudo muito bem executado, colocando a pressão em cima dos adversários. Oh, mas Tracy McGrady consegue, sem dúvida alguma, impressionar a plateia aqui com uma enterrada, mostrando determinação, decisão e muita impulsão. Sem dúvida, um excelente controle motor nessa jogada. Veja, mais uma vez, tanto ele como o Vince Carter vem usando esse giro aí e faz realmente o quesito de criatividade contar muito nessa enterrada. Espetacular. Veja como ele abaixa a bola antes de fazer a elevação para fazer novamente a enterrada. Ele abaixa a bola no ar e faz a enterrada. Espetacular essa jogada. McGrady, com um total de 99, recebendo 50 pontos na terceira. Foi melhorando de enterrada para enterrada. Tracy McGrady, 45 na primeira, 49 na segunda, 50 na terceira. Lembrando que o jogador pode considerar apenas as 2 melhores enterradas, levando assim a sua pontuação para a próxima rodada. Cuttino Mobley, ele que vem sendo outra grande figura da equipe do Houston Rockets, ajudando o Steve Francis, mas a finalização não foi legal. A torcida aplaude, mesmo sem ter convertido. Novamente aí uma jogada de tabela, colocando Francis numa posição. Bom passe, inclusive, veio na posição certa. Acho que ele botou muita força na hora da enterrada e acabou perdendo a oportunidade de converter. E aí a pergunta é: vocês dois não tiveram muito tempo para treinar? Cuttino Mobley dizendo o erro foi dele. Gostaria de ter
obviamente, contribuído de uma forma melhor para essa apresentação de Steve Francis. E agora ele está dizendo que jogando juntos pelo Houston Rockets, tudo vai ser diferente. Bom, vamos ver o que Tracy McGrady fará por Vince Carter. Deixa eu ali colocar o taco nas mãos. Carter. Tudo pronto? Lá vai ele. O número 15, a fera do Toronto Raptors. Ele que aparece entre os 10 melhores cestinhas da NBA no momento. E o cestinho absoluto do Toronto Raptors. Ele vai ter uma outra oportunidade. Porque não subiu. Quando o jogador sobe para fazer a execução e não consegue, é algo. Agora, quando ele nem sobe, a enterrada não é considerada. É interessante que ele não precisa fazer muito para passar para a segunda fase. E o que ele apresentou até agora, tanto ele como Francis e McGrady, eu fico imaginando o que eles não trarão, ou trarão no caso, para a segunda fase. Vince Carter mostrando pela terceira vez consecutiva quem é o homem, dizendo, bom, acabou. Ele passou a bola entre as pernas para fazer essa enterrada. Agora, o mais interessante que ele fez isso no ar. Normalmente, eu já vi fazer enterradas como essa, mas o jogador vir na corrida e passar a bola entre as pernas. Sem dúvida, espetacular. Não precisa provar mais nada. Veja novamente como ele vai passar a bola entre as pernas para fazer a enterrada. Sensacional essa enterrada. Mais 50 pontos para ele. Agora trazendo a bola de costas. Esse é que foi o lance. De costas, veja só. De costas, com a mão direita na altura da cabeça e fazendo a enterrada paralelamente à cesta. Veja. Que coordenação. Que visão. Que lance atlético de Vince Carter. Não é à toa que as comparações a Michael Jordan aparecem diariamente nos jornais americanos. E para se comparar um jogador a Michael Jordan, tem que ser da grandeza de Vince Carter. 50 pontos na terceira enterrada. Ele que totaliza 5 as suas 2 melhores enterradas. A nota máxima, 100 pontos. Maior contagem. Vince Carter realmente merece todo o reconhecimento e todo o nosso apoio. Muita técnica, desafiando as leis da gravidade, deixando Jerry Stackhouse com uma missão praticamente impossível. Don't let me down. Bom, valeu sim. É uma amostra de seu talento, de seu lado atlético, e também dando pra gente um gostinho do que a TNT leva no dia 21 de fevereiro, a sua subida bonita, uma enterrada praticamente parecida com a de Brent Barry em 1996, quando Barry levou o título desse campeonato. Daí Barry, inclusive, se inspirou naquela enterrada de Michael Jordan, que também conseguiu o título de enterrada, só que os dois fizeram a última passada na linha dos lances livres. E Stackhouse já estava praticamente dentro do garrafão, certamente vai ter uma pontuação bem baixa. Estamos dizendo que reagiu de forma positiva. Dizendo que, sem dúvida, ele ficou sem nenhuma outra alternativa a não ser reagir com a enterrada de Vince Carter. Ricky Davis, do Charlotte Hornets, errando, tentando entre as pernas, sem sucesso. É mais uma tentativa de fazer
uma enterrada espetacular, e realmente ele precisa, porque ele teve 40, depois teve 32 pontos, e para a segunda fase o jogador escolhe as duas maiores pontuações. Vamos ver aí. Sem dúvida uma boa enterrada, ele poderá até atingir aí, conseguir 9, 8, talvez vai em 45 pontos. Vamos ver se ele consegue isso total. Novamente na repetição. Espetacular, vindo praticamente de costas pela linha lateral e conseguindo fazer o giro aí no ar para fazer essa enterrada. Fica até chato para os outros concorrentes depois que Vince Carter, com toda a sua exuberância, gasta a bola aqui em Oakland com duas enterradas maravilhosas. Steve Francis, para a alegria de Coutinho Mobley. Vince Carter, uma que mexeu com o público em Oakland. Tracy McGrady também, mostrando a sua criatividade. Vince Carter, uma enterrada praticamente indescritível. E ele diz, acabou, acabou. Os finalistas, Vince Carter, Francis e McGrady. Sem dúvida, eu acho que com aquele gesto de Vince Carter, o título já poderia ter sido dado por antecipação para ele. Já que com 3 enterradas maravilhosas, mexeu com o público. Sem dúvida, agora a segunda fase, cada jogador terá 2 enterradas. Ele poderá usar a ajuda de um companheiro de time ou não. Isso é opcional nessa segunda fase. Então está aí os jogadores 3 escolhidos estarão tentará as 2 enterradas, e certamente Vince Carter é o grande candidato. Shaquille O'Neal dizendo que se continuar vendo essas barbaridades de Vince Carter, falará com o seu advogado e irá se aposentar. Shaquille O'Neal sugerindo a enterrada 720. Tá aí curtindo o Mobley. O Coutinho falando ali com o Steve Francis. Francis prefere fazer a primeira sozinho. Lá vai ele. Subindo bem, lateralmente, paralelamente, fazendo a enterrada Steve Francis. Mas não chegou a mexer com a torcida. Aí Michael Keaton acompanhando o Batman na sua TNT. Eu acho que está praticamente definido, todos esperando mais uma apresentação do Vince Carter. Sem dúvida uma boa enterrada, mas nada espetacular nessa execução. Realmente ele precisa de uma melhor performance na segunda chance que ele terá. Sem dúvida, todos esperando a apresentação do Vince Carter. Vamos ver o que ele traz para essa segunda fase das enterradas. 43. I guess I'm finished with that one. Steve Francis. Próximo, Tracy McGrady. 20 pontos. Ele marcou contra a equipe de Filadélfia no último encontro dos 2 times. Veja, uma das suas melhores partidas e mais impressionantes. A ponto, o Larry Brown, técnico do Philadelphia 76ers, perguntar sobre a disponibilidade dele em uma possível troca com Larry Hughes. McGrady. Impressionante. Lindo lance. Totalmente demais. Sem dúvida acrescentou intensidade na finalização. Uma jogada parecida até com a de Francis. Veja o giro que ele dá na bola. E a intensidade é um detalhe que
faz a enterrada ser especial. Veja novamente como ele sobe. E sem dúvida fica muito difícil, porque a intensidade faz com que às vezes a bola rebata no aro e volte. E no caso ele perderia uma chance aí, mas sem dúvida espetacular essa enterrada do McGrady. Trouxe de baixo para cima com as duas mãos e colocou lá dentro em grande estilo. 45 pontos, eu acho até a contagem baixa para a qualidade da enterrada. Vamos acompanhar a fera. Ele, Vince. Sem dúvida os jurados não querem dar o máximo de pontos possíveis, sabendo naturalmente que Vince Carter atrará uma enterrada espetacular. Então eles não querem dar logo 9, 10, porque eles sabem que vem alguma coisa especial. Vince Carter, eu tô sentindo que vem por aí algo bárbaro. Você observa a cara dos jogadores. Ninguém entendeu nada. Foi tão espetacular que assustou a todos. Sem dúvida, fora de série, mais uns 50. Veja como ele sobe, ele põe praticamente o cotovelo dentro do aro e segura, veja. Uau! Inacreditável. Vince Carter mostrando que pode desafiar as leis da gravidade. Veja como ele consegue ficar. É o chamado hanging time. Veja, subindo e subindo muito. Que criatividade, sem dúvida espetacular, garantida a vitória para o Vince Carter. 50 pontos, Vince Carter se sentindo como homem de muitos milhões de dólares. Veja, em termos de altura, Steve Francis ainda com a vantagem, mas Vince Carter, apesar de não ter tido a maior altura, teve sem dúvida a melhor qualidade. Isso é o que interessa. Francis com a sua segunda e última enterrada. Tudo ou nada para Francis. Tem que ter a enterrada perfeita para poder empatar com o Carter. Nem perto. Um abraço para Steve Francis, que mesmo assim deverá ficar com o título de calouro do ano se continuar com a sua produtividade durante essa temporada, carregando o Houston Rockets nas costas, sem Charles Barkley, e também com Hakeem Olajuwon machucado. Ele terá mais uma chance na segunda fase. Se você não erra, você tem a opção de voltar e tentar mais uma vez. Vamos ver se ele consegue desta vez fazer a enterrada. Ele naturalmente precisa de uma enterrada perfeita para conseguir os 50 pontos para igualar a Carter. Ganhou o voto de misericórdia dos juízes. Consideraram que ele não subiu o suficiente para fazer a enterrada. Steve Francis. Sim, senhor. Te digo uma coisa, hein? Poderá ganhar os 50 com essa enterrada, que ele subiu muito. Uma enterrada difícil. Vamos ver qual é a reação dos juízes. Novamente, uma precisão no passe. Esse kick de bola é muito importante. Você tem que jogar a bola não só num lugar certo, mas com uma certa altura para que ela rebata no chão e te coloque numa altura apropriada para fazer a enterrada. Ele abaixa a bola novamente e sobe com grande energia para fazer a enterrada. Vamos ver a sua pontuação. Vamos ver a reação dos juízes. 48, quase à beira da perfeição. Isso aí, tá fora o Francis. Sem dúvida agora, pressão em cima do Trace McGrady. Francis dizendo que jurados não quiseram que ele ganhasse hoje. Precisa de 47 pontos para ficar na liderança. Vamos acompanhar.
decidir se essa contou ou não. Terá outra oportunidade. Deu um outro. Bastante tolerante. E essa é a enterrada final de Tracy McGrady. E Vince Carter é o vencedor. Agora ele terá que fazer 42 pontos para vencer. É fácil, é praticamente colocar lá dentro para terminar com essa vitória. Ele impressionou a cada enterrada que ele deu e sem dúvida uma grande expectativa no ginásio para ver o que ele vai apresentar nessa sua última tentativa. Cara, pedindo, essa deve ser uma enterrada milimétrica. Vamos acompanhar. Ele está pedindo espaço, hein? Está pedindo espaço, sem dúvida. Veja a torcida, todo mundo em pé esperando essa última enterrada. Tentando fechar com chave de ouro essa competição, Vince Carter. Veja só, muita expectativa. O público todo de pé esperando. A curiosidade é muito grande, além da expectativa. Carter. Metade humano, metade surpreendente. Lá vai, camiseta número 15 do Toronto. Espetacular e inovou, porque antes Michael Jordan, Dominique Wilkes fizeram essa mesma enterrada com uma mão. Isso dá uma vantagem, porque o braço estica mais, é mais distância. Ele foi com as duas mãos da linha dos lances livres. Sem dúvida alguma, valeu essa enterrada. Grande lance. Grande enterrada de Vince Carter. Veja novamente na repetição. Espetacular, fechando com chave de ouro. Conseguindo aí 48 pontos. O suficiente. Veja, Julius Erving, Dr. J, iniciou fazendo essa enterrada. Michael Jordan em 88 também ganhou o campeonato de enterradas. E Brent Barry em 96 conseguiu com a mesma enterrada o pulo da linha dos lances livres. Agora Vince Carter inovou, veio com as duas mãos para fazer essa enterrada, sem dúvida espetacular. Muita energia, coordenação e equilíbrio são necessários para uma boa execução. Sem dúvida uma bela apresentação do Vince Carter, que está aí sendo entrevistado. Craig Sager, nosso repórter, estará perguntando que esperavam de tudo, menos uma enterrada e você ficar pendurado com o seu cotovelo. Diz que foi a primeira vez que ele tentou essa enterrada e que se sente muito bem de ter ganho esse campeonato de enterradas. E justamente a pergunta é sobre essa última enterrada que ele fez da linha dos lances livres com as duas mãos, e ele falou que sentiu a necessidade de inovar. E está muito satisfeito de ganhar. E a pergunta é o que ele sente quando ele vê os companheiros dele da NBA vibrarem com as suas enterradas. E ele diz que conta muito para ele ver esse tipo de reação dos seus companheiros.
Diz que espera que o seu irmão tenha gostado e ele ia dizendo que é colocado a nível do Michael Jordan, Dominique Wilkins. E sem dúvida diz que se sente muito orgulhoso e que não vai competir se outros também não competirem. Há a necessidade de um melhor equilíbrio. Essa apresentação, a entrega do troféu, David Stern, comissário da NBA, entregando o troféu ao Vince Carter. Muito merecido, espetacular essa apresentação. Está aí Vince Carter conseguindo vencer o campeonato de enterradas de 2000, o primeiro desse milênio. Finalistas foram Carter, Francis, McGrady. Cara, naturalmente, com o maior número de pontos. E essa aí foi espetacular. TNT, já voltamos. Mais basquete para vocês.